Diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia em milhares, e aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluias. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui, nós transferimos a escola bíblica dominical de domingo de manhã agora, por causa das eleições. Prove nós colocar agora, né? Que fica melhor. Para a honra e glória do nome de Jesus. Veio muitos irmãos. Os irmãos trouxeram a revista. Amém? A irmã Meire já leu algumas coisas aqui. O textual diz assim, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1: amará, pois, o Senhor o teu Deus, e guardará a sua advertência, e os seus estatutos, e o seu juízo, e os seus mandamentos, todos os dias. Ele está pedindo para nós fazer o quê? É todos os dias, não é? Todos os dias nós temos que amar, servir e decidir viver para Deus todos os dias das nossas vidas. Se não for assim, não adianta. Eu só no dia de domingo eu vou amar a Deus e vou guardar os mandamentos. Não, é todos os dias. Como é interessante a gente viver na presença de Deus. Ele quer renúncia. Ele quer que você renuncie a si mesmo. E para renunciar a nós mesmos, nós temos que decidir carregar a cruz e seguir Jesus todos os dias. É todos os dias. Olha o que ele está dizendo: todos os dias amará, pois, o Senhor o teu Deus, e guardarás a sua observância e os seus estatutos e o seu juízo e os seus mandamentos todos os dias. Nós temos que ler essa palavra todos os dias. Glória a Deus. Ponto de partida: a lei de Deus é eterna e imutável. A lei de Deus é eterna e imutável. Ela é imutável. A lei de Deus não muda. Tem pessoas que pensam que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e a lei mudou. Não, hora nenhuma ele foi contra a lei. Hora nenhuma. Ele foi contra os religiosos da época. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu passar para frente aqui. Objetivo da lição, irmão, já leu, vamos correr. Introdução. Vamos iniciar esse estudo acerca dos 10 mandamentos, enfatizando a relevância de conhecermos, compreendermos e vivermos segundo a vontade de Deus, a qual Deus nos chamou para nós vivermos. Se o senhor quiser ligar esse negocinho barulhento bem, pode ligar ele. Tópico 1: conhecendo os 10 mandamentos. Conhecendo os 10 mandamentos, devemos conhecer o decálogo, pois a palavra de Deus que revela o caráter de Deus e como com o seu povo deve se relacionar com ele e com o seu próximo. Aqui ele começa a falar como é maravilhoso a gente entender o que Deus está dizendo nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Quem já leu esse capítulo 20, guardou e vive ele todos os dias. Nós temos que viver. Vamos lá, vamos pular. E ele diz lá no 12: respeita o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Olha lá o respeito do pai e da mãe. Não mate, não cometa adultério, não roube, não testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa ou o homem, vamos lá, o homem ou os bois, a mulher, não cobice as mulheres, os seus escravos, o seu gado, os seus
jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Olha lá, como é interessante: não matarás, não cometa adultério, não roube, não testemunho falso. Meu Deus, o que é testemunho falso, irmão Hermes? Falar uma coisa que não aconteceu. Por isso que a gente não deve abrir a boca para falar mal de ninguém. Foi o que o pastor mais fala. Nós não podemos abrir a boca para falar mal de ninguém. Deixa Deus, Ele vai tratar com ele. Deus vai tratar com essa pessoa. Não adianta. Eu tenho que decidir servir Ele todos os dias. Eu sempre falo, no meio da caminhada a gente pode perder o céu. Por isso que nós temos que lutar para vencer o mundo. Mas é todos os dias. Olha o que Jesus está falando. Todos os dias. Aos seus estatutos e o seu juízo e os seus mandamentos, todos os dias da minha vida, eu tenho que vigiar, me policiar. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Quem pode pegar para mim Josué, capítulo 24, versículo 26. Josué 24, 26. E outro pode achar aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Pode ler. O que ele fez? Ele escreveu, porque ele tinha que guardar um ensinamento que o pai estava ensinando. Olha o que Josué fez. Irmãos, Josué e Caleb foram os únicos que entrou na terra prometida. Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Porque eles creram tanto na promessa do que Deus ia fazer, e Deus fez. Tanto que só foi os dois. Nem Moisés pôde entrar na terra prometida. Porque, irmãos, ele desobedeceu. Olha lá, um grande líder. Deus usou Moisés, né, para falar, para expressar, para tirar o povo do Egito. E agora Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa da desobediência. Nós servimos um Deus zeloso. Nós servimos um Deus zeloso que cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena adorar a esse Deus. Vale a pena. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que saber o que Josué escreveu. Estas palavras no livro da lei de Deus. E ele queria viver isso. E ele viveu isso. Deus usou Josué tremendamente. Glória a Deus. E leram no livro da lei de Deus. Livro escrito por quem? Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Que interessante. Deus usou tanto Moisés, Deus falou tanto com Moisés, que Deus relata a criação do mundo para Moisés. E nós cremos ferrenhamente, porque Deus usou Moisés. Deus usou Moisés para escrever o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aleluias. Embora os 10 mandamentos sejam chamados de tábuas da lei, a lei de Deus é tudo o que está escrito nos 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Irmãos, vocês sabem que se você falar com um ateu, o cara não acredita em Deus, mas pergunta para ele se ele pode matar. Ele vai falar, não pode, é errado. Pode trair a esposa? Ele vai falar, não pode, é errado. Mas isso está onde? Na lei do Senhor. Está na Bíblia. A Bíblia, meu irmão, ela rege o mundo todo. Quem crê e quem não crê. Porque quem não crê, ele tem que seguir a lei. Se ele matar, ele vai preso, não vai? Está onde? Está na lei. Está na lei do Senhor. Porque se Deus não fizesse isso, o povo ia estar andando, meu Deus, terrível, numa escuridão, numa podridão de pecado. Não vê lá o apóstolo Paulo tendo dificuldade com os obreiros casados com 5, 6, 4 mulheres, 10 mulheres. O que ele teve que fazer? Ele não tinha como ensinar a igreja primeiro, né? O que ele fez? Ele começou a mudar em cima do púlpito, ensinar homens, mulheres.
Olha o que ele ensina. Para quê? Para trazer a moral em cima da lei. Porque o que Jesus está nos ensinando? Que nós, quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, Deus revela o oculto e o escondido. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, Deus traz a lei à tona dentro de nós. E eu sempre falei, a lei viva hoje mora dentro de você. É Jesus Cristo, Ele mora dentro de nós. A lei, os 10 mandamentos, todos os mandamentos estão aqui dentro de nós. Jesus Cristo, Ele habita dentro de nós. Por isso que Ele pediu para que o Espírito Santo de Deus viesse e fizesse morada dentro de nós, porque aí agora você vai ter a lei viva dentro de você. E quando você para ouvir o Espírito Santo de Deus vai dizer: está errado, está certo, está errado, vigia, sai daí, vai embora, não fica aí não. É assim, o Espírito Santo de Deus que nós servimos, Ele está dentro de nós. Foi para isso que Jesus rogou o Espírito Santo. Porque antes dele nós éramos uma terra seca, sem forma, vazia, cheia de escuridão, cheia de pecados. E agora o que fez? A luz raiou dentro de nós. Jesus entrou para dentro de nós e a lei viva está agora regendo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso dia a dia, o nosso deitar, o nosso pensar. E quando nós entendemos isso, nós vamos viver conforme Deus nos chamou para nós viver. E aleluias, glória a Deus. Os 10 mandamentos e a lei de Deus. Os 10 mandamentos foram classificados em 2 grupos pela autoridade religiosa de Israel. A tábua de teológica vertical. O que é vertical? Vocês pararam para saber o que é vertical? Vertical é de cima para baixo. Deus manda poder, Deus manda unção, Deus fala conosco. E aí eu tenho que reger da mesma forma. Não posso adorar ídolos, não posso adorar outros deuses, não posso amar a minha esposa mais do que a Deus, não posso amar o meu filho mais do que a Deus, não posso amar meus bens mais do que a Deus, não posso amar a terra mais do que a Deus. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é vertical. Horizontal é o quê? É o próximo, como a nós mesmos. Eu tenho que amar o meu próximo. Quando a gente começa a ler, você vai ver que o vertical ele fica lá no comecinho de tudo. Olha lá. E então falou Deus todas estas palavras dizendo: eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Geralmente eu trago para os dias de hoje também. Presta atenção, Deus está falando com o povo de Israel e Deus também está falando contigo. Porque quando nós estávamos no mundo, nós estávamos na casa de servidão. Nós éramos escravos do pecado. E agora, através do sacrifício de Jesus Cristo do Calvário, Deus nos tirou da terra do Egito. Deus nos tirou da servidão. Deus nos tirou as algemas e nos deu livre-arbítrio. Agora você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele é teu Deus que te tirou do lamaçal de pecado. Ele é teu Deus que te escolheu desde a tua infância, desde o teu ventre, antes do mundo ser criado, antes do mundo ser mundo, Ele te escolheu nele. Olha que interessante. E ele começa dizendo: não terá outros deuses diante de ti. Isso é vertical. Não farás para ti imagem de escultura. Isso é vertical. Nem te curvarás a ela. Isso é vertical. E depois nós vamos ver o que nós não podemos, né? Quando a gente amamos o nosso próximo com nós mesmos, nós não vamos desejar os bens, o carro, a esposa, os animais, a casa. Nós não vamos matar, nós não vamos roubar. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Como é interessante, isso é vertical. Vertical, ele está dizendo que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, porque eu vou amar o próximo. Eu não vou roubar ele, porque eu vou amar o próximo. Eu não vou desejar a esposa dele, porque eu vou amar o próximo. É isso que Deus está dizendo, isso é vertical. E quando nós vivemos desta forma, nós vamos viver, sempre falo, no extraordinário de Deus. Olha lá quando nós lemos: Deus tem o melhor para os seus filhos. Quem guarda a lei do Senhor e vive nela, Deus tem prosperidade, Deus tem bênção, Deus tem paz, Deus tem alegria, Deus tem gozo de vida, Deus tem maná do céu, Deus abre o mar. Deus tem o melhor para os seus filhos. Porque, irmãos, Ele tem prazer de abençoar aqueles que são obedientes. Quem obedece tem vitória. Tem vitória. E olha lá, os seus filhos
vão alcançar as bênçãos de Deus, porque você foi obediente a Deus, porque você foi temente a Deus. Está escrito na palavra, e a palavra é imutável. Olha o que está dizendo, maravilhosa. Quem achou para mim Deuteronômio capítulo 6, versículo 5? Marcos capítulo 12, versículo 30. Acha para mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de toda a tua força, mesmo que está faltando, mas continue amando a Deus sobre todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meu Deus. Quem achou? Marcos capítulo 12, versículo 30. Aleluias. Os primeiros mandamentos resume no que Jesus destaca como o primeiro mandamento e grande mandamento. Está aí. Deuteronômio é no Velho Testamento, onde que o Rogério leu é no Novo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor teu Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso amar a riqueza da terra. Eu não posso amar o dinheiro. Não, isso é passageiro. Vai passar, vai embora. Eu tenho que desfrutar do que Deus está nos dando, mas eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. Sabe o que é de todo o coração? E quando nós entendemos isso, meu Deus, é extraordinário. Você vai viver desprendido das coisas da terra. Você vai ver no que Deus tem, você entendendo que você agora é um mordomo. O carro que você tem é emprestado, Deus te emprestou para você usar enquanto você tem vida. A casa vai embora, um dia você vai morrer e a casa vai ficar para os filhos. Às vezes os filhos, a primeira coisa que faz é vende. Acaba com tudo ligeiro, porque eles não suaram. A maioria sim. Você vê os fazendeiros, os pais, né? Cria lá não sei quantas cabeças de gado, uma terra bem grande para deixar para os filhos. Quando acaba, o pai morre. Ele viveu uma vida do jeito que ele queria viver. Às vezes tem pessoas que vivem miserável. Miserável, eu conheço. Eu tenho um tio que é assim. Vive numa vida miserável. Ama dinheiro, ama riqueza. Um dia desse ele foi preso com 12 mil no bolso. Estava lá brigando num bar, não é crente, brigando num bar lá e prenderam ele. 12 mil reais no bolso. Se precisar, ele tem lá na lata, escondido dentro da terra. Para pensar um trem desse. Usura. Você entra dentro da casa, tem lá uma Brasília velha, um Fusco velho acabado. Assim, você entra na casa assim, parece casa de acumulador. Você já entrou na casa de acumulador, que a pessoa só fica juntando lixo? Tem. E ali eu falei, meu Deus, um dia eu fui lá mais meu pai. Eu falei, meu pai do céu, que negócio é esse? Que vida miserável é essa? Usurento. Por quê? Ama a riqueza da terra. O que Deus quer que nós façamos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o nosso tesouro não é aqui da terra, o nosso tesouro é nos céus. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, meu Deus, você vai andar livremente. Você não vai se preocupar com o que está acontecendo na sua volta, sabendo que Deus está te protegendo. Aleluias. Levíticos capítulo 19, versículo 18 diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está no Levíticos. Em Marcos capítulo 12, versículo 31, vai falar a mesma coisa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento, mas é a mesma coisa do primeiro. Glória a Deus. O segundo da segunda tábua, que é a vertical, horizontal, eu comecei a falar, é amar o próximo como a nós mesmos. É cuidar, proteger, ajudar, carregar a cruz uns dos outros, e assim seguireis a lei de Cristo, que Jesus disse para nós: carregais a cruz uns dos outros, e assim seguireis a lei de Cristo. Aleluias. Não é fácil. Não é fácil. O diabo, ele tenta tirar, ele traz inimizade. Houve uma época que ele matava os cristãos, perseguia, usava os reis, usava os homens poderosos para matar os cristãos. Hoje não. Ele entra dentro da igreja, ele traz divisão.
um irmão levanta contra o outro. Quando é fé, tem uma panelinha, e aquela panelinha não fala com as outras. Quando é fé, a igreja é casa dividida. E casa dividida não tem unção. Casa dividida não tem poder de Deus. É isso que ele faz. Ele funda a igreja também. Ele abre a igreja também. Pastor, ele abre igreja. Você vê essas igrejas que foram criadas, e ali um anjo apareceu para o cara, para o líder, e o líder vai agora, faz uma Bíblia. Ele pega a Bíblia, ele traduz a Bíblia do inglês para o inglês. Ele traduz ela do jeito que ele quer, começa a tirar as coisas que ele não quer, que ele não aceita, e escreve uma Bíblia. Aí ele vai lá e escreve um livro. E aí quando é seita, a pessoa vai ter que seguir aquele livro e a Bíblia. Para quê? Para enganar. E isso tem já no meio de nós. Então, quando nós entendemos isso, nós temos que ir para a lei do Senhor. Nós temos que aprender na palavra. O pastor tem que falar demais. Essa palavra é imutável. É uma fonte inesgotada. Inesgotável, uma fonte inesgotável. Está nas suas mãos. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Houve uma época da minha vida, o tempo é bem corrido. Houve uma época do tempo da minha vida, aquele já estava comigo, e a gente tinha muitos funcionários crentes, e mexer com um crente, funcionário dá trabalho. Aí eu falava: Jesus, não deixa entrar no meu coração. Eu peguei alguns roubando. Eu falei: meu Deus, como é que faz? Aí aquele queria entrar para dentro do meu coração: não vou contratar crente mais não. Eu trabalhei numa empresa bem grande, que o patrão era crente, e eu aprendi com ele. E ele era um dos patrões, vários patrões, e ele só contratava crente. Ele fez um compromisso com Deus para abençoar o povo de Deus. E Deus abençoou eles tanto, que chegou uma época que eles começaram a contratar quem não era crente. E começou a ver só bênção, só treva. Aí a empresa começou a falir, porque saiu do plano do projeto de Deus. Ele não fez uma promessa? Quando a gente faz uma promessa, a gente não tem que cumprir. Ainda bem que eu não fiz a promessa, mas eu tinha pessoas que não eram crentes com mais caráter do que quem não era crente. Aí eu falava: Jesus, não deixa isso entrar no meu coração. Eu orava mesmo: Deus, não deixa o meu coração enegrecer por causa disso. Dando trabalho. 5 horas era para sair, 20 para as 5 já estava indo embora. Chegava, se era 7 horas, chegava 7h15, 7h10. Eu falei assim: mas não é 7 horas? Não era que eu era exigente, mas na hora que é na hora de ir embora, não quer ir embora certinho? Então tem que chegar na hora. E eu aprendi: se eu quero andar conforme a palavra, e eu conheço a palavra, tem que ser sim ou não. Passar disso é procedência maligna. Sim ou não. Eu aprendi demais, meu Deus do céu, como dizer. Às vezes eu falava assim: não, eu estou chegando aí, eu demorava meia hora, 1 hora para chegar. E eu estava errado. Por quê? Sim ou não. Passar disso é procedência maligna. Se eu estou dizendo, parece uma coisa simples, mas não, se você marcou, o pastor está falando direto. Se você marcou 8 horas esteja lá. Se não deu para chegar 8 horas, irmão, não vai dar para me chegar, eu vou chegar umas 8h40. Pode ser? Pronto. Você não está mentindo, não está mentindo. Você está falando a verdade. Quando nós se posicionamos horizontal, a gente vai amar o nosso próximo como a nós mesmos, e não vai ter dificuldade de amar o nosso próximo. Por quê, irmãos? Deus quer isso, um coração limpo, um coração como de criança, prudente também, prudente como a serpente, né, que diz. Mas nós temos que ser mansos, humildes. Glória a Deus. E eu tive essa dificuldade. Meu Deus, que crise emocional que eu passei sobre essas coisas. Pensa num negócio trabalhoso. Mas depois começou a alinhar. E era tudo na oração. E eu falava: Deus, eu não permito isso entrar no meu coração. E fui abençoando o povo de Deus. Meu Deus, mas foi bênção. Tópico 1.2. O prefácio dos 10 mandamentos. Ao descer sobre o Sinai, com o grande poder e glória, Deus revela a sua divindade
quando começa a falar sobre a libertação do seu povo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 2: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Mas vocês sabem, não vai dar tempo de falar muita coisa hoje, mas vocês sabem que o alvo de Deus sempre foi falar pessoalmente, não através de outra pessoa. Por quê? Por isso que Jesus ensinou, quando nós entrar para dentro do nosso quarto e fechar a porta e em secreto falar com o Pai vai te ouvir, vai te responder, porque Deus sempre teve, o início de tudo era ter um relacionamento com Ele. O Adão no jardim do Éden, Deus vinha todos os dias e Deus passeava com Adão, falava com Adão, expressava com Adão, e a Eva também. E o pecado fez o que? Trouxe a separação entre o homem e Deus. E agora Jesus Cristo restabeleceu tudo isso de novo. Mas os 10 mandamentos, por que, irmãos, os homens temeram? Deus manda o povo jejuar 3 dias e 3 noites. Até os animais. Não era nem para fazer sexo com as esposas. Deus falou, total, 3 dias. Porque depois do 3º dia eu vou descer, vou falar com eles. Vocês já leram isso? Está lá na Bíblia. E agora Deus vem para falar com o povo. A Bíblia diz que a terra estremeceu. A voz dele era com a voz de trovão. E o povo começou a ficar com medo. Meu Deus, o que é aquilo? Vamos morrer, vamos morrer. Moisés, fala tu, Moisés, e nós obedecemos. Fala tu, Moisés, e nós ouvimos. O que eles fizeram? Colocaram agora Moisés sendo mediador entre Deus e os homens naquele momento. Mas o alvo de Deus não era isso. O alvo de Deus era falar com o homem pessoalmente. Mas os homens temeram por causa do medo. Quem achou Êxodo 20, versículo 2? Vocês leram aí? Eu sou o Senhor teu Deus. Guarda aí no seu coração. Ele é o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra do pecado, da terra da servidão. Ele é o teu Deus que nos tirou da escuridão e do pecado. Nos tirou desde o pó, desde o esterco. E você está sentado hoje entre príncipes. Aqui só tem príncipe e princesa do Senhor. Meu Deus, como é maravilhoso. Olha o que Jesus fez isso para nós. Glória a Deus. Este versículo é conhecido como o prefácio dos 10 mandamentos. Deus defende a sua autoridade como legislados que lhe confere a direito de legal de dizer às pessoas aquilo que devem fazer. Eu sou o Senhor. Deus apresenta como o Senhor e diz: teu Deus. Deus se apresenta como Deus, um teu Deus particular. O Deus particular. Meu Deus, Ele é meu Deus. Ele é meu Senhor. Eu escolhi adorar a Ele. Eu escolhi servir a Ele. Então eu vou ter que viver conforme Ele quer que eu viva na terra, seguindo os seus mandamentos. E se nós fizermos isso, Caleb, nós vamos ser abençoados. Nós vamos ser abençoadíssimos. Tópico 1.3: a importância dos 10 mandamentos. Moisés não desceu do Sinai com as sugestões ou recomendações dadas por Deus. Ele desceu com um mandamento. Ele desceu com os 10 mandamentos. Ele desceu com os mandamentos do Senhor. Mas o que significa esse mandamento para nós? Os 10 mandamentos são princípios que expressam o caráter eterno de Deus. E como Deus não muda, essas palavras serão sempre com Ele. Meu Deus, a palavra de Deus não muda, é imutável. Por isso Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. O que está escrito vai se cumprir, está se cumprindo na minha e na tua vida. E Jesus está voltando. Aleluia. Até que ponto devemos obedecer a essas ordenanças? Não podemos ignorar que nada do que foi, não podemos ignorar do que ignorar nada do que foi escrito. Não podemos ignorar nada do que foi escrito. Assim como Deus não muda, os seus princípios também são imutáveis. Glória a Deus. Tópico 2: compreendendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são
10 mandamentos soam como grande proibições para muitos, mas foram estabelecidos por Deus como um meio de produzir uma vida melhor, porque a bagunça estava generalizada. Já parou a pensar? O cara livre para matar? Matava sem pudor, prostituía sem pudor, sem temor, roubava, tomava o que era dos outros. Por que eles estavam vivendo assim? Aí Deus falou: peraí, deixa eu trazer uma lei para eles seguir. Se eles me seguirem, eu vou abençoar eles. Isso para nós também. Aleluia. Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz assim: agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os seus povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. Agora, pois, diligentemente ouvistes a minha voz. Quem lê a palavra de Deus está ouvindo a voz de Deus. Antigamente é acreditado, a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas ela é aberta, a boca falando de Deus. Não, ela é aberta e fechada é a boca de Deus. Ela não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, escrita e expressada para nós lermos e entendermos o que Deus está falando com os seus filhos. E olha lá, você é propriedade peculiar de Deus, porque a terra é dele, o universo é dele, nós somos dele. Aleluia. Fomos criados para ele. A compreensão dos 10 mandamentos necessariamente passa pelo exposto do exército do texto do Êxodo 19, do 4 ao 6, do 20 ao 2. Vamos correr aqui. Tópico 2.1: diretriz para viver como povo de Deus. Como eu vivo, como é viver para que pertencer a Deus, como ser um povo separado para Deus, como servir a Deus. Está escrito na palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 19, versículo do 4 ao 6. Quem pode achar e já lê para mim? Hoje eu coloquei um vídeo no grupo da igreja de um pastor falando, que prega sobre o pecado, corrige as ovelhas. Eu achei interessante, deixa eu mandar aqui para os irmãos. Eu coloquei também no meu status, e aí um pastor falou assim: rapaz, me manda esse vídeo aí, porque tem ovelha que não quer mais ser corrigida pelo pastor. Porque, irmãos, nós que conhecemos a palavra e vemos alguém caminhando por buraco, e se eu não tirar, eu vou ter parte na queda dele, no sangue dele. Então eu, como pastor, eu tenho que ensinar a palavra da verdade. E se eu não ensinar a palavra da verdade, quando eu chegar lá no céu, Deus vai querer de mim, Deus vai cobrar de mim. Mesma coisa é o pai de família, que é o pastor da igreja, da casa, é o provedor da casa. Se o marido não se posicionar diante da esposa, a esposa vai para a rua de qualquer jeito, e o marido não fala nada, ele vai ter parte com aquilo. Meu Deus, é difícil? É, porque a lei de Deus é imutável. Que vídeo maravilhoso vocês assistiram? Eu falei: meu Deus, que maravilha é essa? É verdade. Nós temos que servir a Deus de coração. E quando nós servimos a Deus de coração, nós não vamos amar as coisas da terra, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Quem acha o Êxodo 19, 4 ao 6? Ninguém? Aleluias. Guarda aí. Isso é para você também. Isso é para nós. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo para nós. Meu Deus, esse conteúdo é essencial para nós sabermos o tamanho do amor de Deus por nós. Como é maravilhoso servir esse Deus. Tem sacrifício. E agora imagine o sacrifício que Ele fez de entregar o seu único filho na cruz do Calvário, para nos trazer de novo para a presença do Pai. Meu Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena seguir os mandamentos de Deus. O não é positivo para a vida.
Vocês já viram falar um psicólogo ensinando que quando a gente fala mais não para o filho do que sim, ele vai crescer um homem forte, obediente. Quando o pai fala mais sim para o filho, tudo pode, ele vai crescer uma criança desobediente. Pode às vezes até bater no pai, na mãe, porque o pai dengou demais. Não, para aí, nós temos que ser sim, sim ou não, não. Na hora que não é não, não é não. E isso vai frustrar ele naquele momento. Ele vai ficar frustrado. Tem gente que fala, mas não tem nada. Não, irmão, é não e acabou. Porque é bonitinho. Não, irmão, é não, é não. O não de Deus, meu Deus, ele é extraordinário para nossas vidas. O não de Deus, o não de um pai. O que o pai está ensinando o filho? Não é porque dizer que você vai ser ruim. Não, ensina a ele o caminho que deve andar. Porque ele vai te valorizar. Porque você vai valorizar seu pai. Não se preocupe, cara. Quando a mamãe fala não, tá bom, mãe, obedeça. Obedeça. Aleluia. A forma negativa da expressão não farás ou similares é que prevalece no decálogo, né, no Velho Testamento, porque de formação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que positiva. Um marco na história. O decálogo, que é os 10 mandamentos, é um marco fundamental que marca diretrizes para a prática da justiça, da santidade, como um povo escolhido por Deus entre todos os povos do mundo. Deus sempre usa princípios para conduzir o seu povo e o seu propósito. Vocês para pensar, um princípio quebrado, ele é difícil de se voltar. Quando a esposa trai o marido uma primeira vez, ela nunca traiu, um exemplo, é um princípio. Quando ela trai o marido, ela está saindo do princípio bíblico, adultério. Aí quando ela perde o primeiro princípio, acabou, vai ser a coisa mais difícil do mundo voltar. Só quando ela deixa o Espírito Santo de Deus entrar dentro e mudar a história dela tremendamente. Quando a pessoa se arrepende. E quando perde o princípio, eu vi isso, eu vivenciei isso, eu vi demais isso acontecer. A pessoa trai uma vez, o cara vai lá e perdoa 2, 3, 4, 5, 10. Tem mulher vivendo aí perdoando o pecado aí do marido já tem 20 anos, 10 anos, 30 anos. E o cara traindo ela, continua traindo. O cara perdeu o princípio. O cara anda no adultério, anda na prostituição, cheio de demônios, carregado pelo espírito da pombagira. Perdeu o princípio. Nós não podemos perder o princípio. Tá aqui, achei um celular um tempo mesmo, lá na Taguatinga, eu achei um celular no meio da rua. O celular novinho, falei, glória, achei um telefone no meio da rua. Mas para aí, deixa eu ver aqui. Aí, abri, tinha um irmão mais eu falei assim, rapaz, eu sei quem é essa mulher. Então, sabe onde que é? Então bora lá entregar o telefone dela. Se eu ficasse com o telefone e apagasse as mensagens, eu perdi um princípio. Eu roubei. E aí roubou a primeira vez, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. Por isso que os pais eram muito rígidos. Se um filho chegasse em casa com um carrinho que não era dele, volta e devolve. Um dia eu era menino, tamanho do Caleb, achei um dinheiro no meio da rua. E eu vi o homem, caiu a carteira, né, com o dinheiro dentro na rua dele, assim, no meio da rua. Aí eu falei, ei mãe, caiu o dinheiro aqui. O homem saiu correndo com a bicicleta lá longe. Aí minha mãe falou assim, pega a bicicleta e vai atrás dele e entrega o dinheiro do homem. Princípio, se eu tivesse pedido princípio, minha mãe falou, meu filho, como é que fala? Achado, como é que é? Quem? Achado é roubado. Se tu viu a pessoa, é roubado. Se tu não viu, não sabe quem é, tá bom. Mas se tu sabe quem é roubado. E aí fui lá e entreguei o dinheiro. Porque se ela deixasse eu perder o princípio, eu não estava nem aqui pastoreando. Porque às vezes estava preso. Porque, irmãos, o princípio perdido, quebrado. Então não deixa o princípio quebrado. Nunca xingue seu marido. Nunca grite com a sua esposa. Porque se fizer isso, vai perder o princípio. Daqui um dia está brincando, xingando e batendo. Perdeu o princípio.
perder o respeito. É princípio, então nós não podemos deixar o princípio se perder. 3. Vivendo os 10 mandamentos. Correto. Tudo o que está escrito é para viver, para viver e praticar. Tudo o que temos de fazer como filhos de Deus é conhecer o que devemos praticar. Os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter. Meu Deus, os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter. O caráter ele tem que ser gerado dentro de nós. E é só Deus para mudar isso. E aí através do quê? Dos mandamentos. Eu tenho que decidir seguir os 10 mandamentos. Eu tenho que seguir todos os mandamentos de Deus, na palavra de Deus, e viver ela dia e noite. Ele é maior do que tudo. Êxodo 22 diz, no Êxodo 20 diz: o motivo que levamos a cumprir a lei haveria de ser o amor e a gratidão a Deus por havê-lo redimido e feito filhos seus. Através dos 10 mandamentos, o Senhor orienta Israel a viver como seu povo, conforme a sua vontade e como se relacionar com Ele. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome de Deus. A irmã Bruna já leu Êxodo 19, capítulo 5 ao 6. Eu gostei demais. É maravilhoso o que Deus está falando com o seu povo. 3 coisas estavam condicionadas à obediência de Israel. Está lá. Está isso para você também. Naquela doutrina de fazer a circuncisão, né? E o apóstolo Paulo vai lá e ensina para eles. Agora nós somos circuncidados através do sacrifício de Jesus. Nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Você é marcado. O sangue de Jesus te marcou. O sangue de Jesus te marcou. Aleluias. Então tem benefícios de servir a Deus. Tem benefícios de seguir os mandamentos. Tem. Deus tem o melhor para os seus filhos. Glória a Deus nas alturas. Ser propriedade peculiar de Deus, um dos benefícios. Ser reino sacerdotal. Ser povo santo. Olha lá, ser propriedade peculiar de Deus. É maravilhoso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque agora você passou a ser propriedade peculiar de Deus. E agora ser reino sacerdotal. E agora ser povo santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os 10 mandamentos nos ajudam a entender um problema que está no mais profundo da nossa alma, o pecado. E os 10 mandamentos, ele é um espelho das nossas vidas. Porque se eu não seguir, eu vou fazer o que está escrito. E eu vou andar na escuridão, vou andar no pecado. E um abismo chama outro abismo. E quando é fé, o cara não dá conta mais nada. Acabou, morreu. E o que Deus está dizendo? Os 10 mandamentos são como uma radiografia, eu digo, como um espelho, mostrando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. E agora que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro de você dizendo: ei, é pecado. Quando você for sair, mulher, vai diante do espelho e fala assim: aí, Espírito Santo, posso ir desse jeito? O que o Senhor diz? Ele vai falar dentro do teu coração. Mesma coisa é o homem. Graças a Deus aqui não tem aquela moda, né, dos homens usar aquelas calças coladas, partindo tudo ali, repartindo. Já viram, né? Aqueles caras sertanejos. Antigamente, num tempo, houve na igreja. Graças a Deus foi acabando de novo, foi embora, né? Mas os caras usavam uma calça apertada, adorando tudo. E ali ele estava mostrando tudo e ele estava em pecado. Ele estava pecando. E aí quando nós chega diante de um espelho e fala assim: e aí, Deus, tá certo? Deus, eu falei aquilo para o irmão, tá certo? Tá não, meu filho. Irmão, me perdoa, eu errei. E aí Deus te perdoa. Como é maravilhoso nós entender o que é os 10 mandamentos para nossas vidas. Nós temos que segui-lo. Qual é os mandamentos de Deus? Você tem que ler a Bíblia.
para você começar a compreender os mandamentos que Deus tem para a nossa vida. Tem leis do homem, criada pelo homem na terra. Que aí os homens pegaram aquele texto e falaram assim: o que é ligado no céu é ligado na terra. Aí eles foram lá e criaram lei para eles mesmos. Foi aonde o Rodolfo falou: o fato estava pesado, a religiosidade estava matando, porque o fato estava pesado para o povo, para a humanidade. Os caras se achavam tão santos que a santidade da época matou Jesus, que a religiosidade matou Jesus. Por isso que ele veio aos seus e os seus não receberam. Foi o que Jesus mais pregou. Hipócritas. Os homens eram hipócritas, porque se achava o dono da verdade, e nós não somos o dono da verdade. Quem é o dono da verdade? O Deus criador dos céus e da terra, a palavra de Deus. E eu também não posso pegar um texto isolado para corrigir você. Não posso. Não posso pegar um texto isolado para o meu benefício. Não posso. Eu tenho que ensinar em cima da palavra verdadeira. E existe o texto e o contexto, e nós temos que ler. Por isso que Jesus falou: filhinhos, erreis porque não examinais as Escrituras. Filhinhos, erreis porque não conheceis as Escrituras. E nem o dom de Deus, nem o poder de Deus. E o poder de Deus está acessível para nós. É só nós seguir os mandamentos de Deus. A lei de Deus, ela mora dentro de você. Eu falei de novo. Os 10 mandamentos são leis eternas projetadas por Deus para que a sociedade não se destruísse. Por quê? Já estava destruída. O povo estava sem amor para com os outros. Misericórdia, como é que era aquilo? Deus vai lá e destrói Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra estava vivendo numa perversidade tremenda, não estava seguindo nada de Deus. E aí Deus vai lá e manda um anjo para seguir, para ir buscar um homem de Deus, homem de Deus, que estava lá na cidade. E os anjos, os homens tentam matar os anjos, os homens tentam ficar com os anjos, né? Onde tem aquela teoria que eu não vou nem falar, mas eles queriam ficar com os anjos sexualmente, porque eles leram lá em Gênesis 6, né? Que os filhos de Deus coabitou com as mulheres e teve homens valentes, né? Onde que teve gigantes na terra e tal. E eles queriam fazer aquilo de novo. E aí o que Deus faz? Vai lá e destrói aquela cidade todinha. Acabou. Porque não estava vivendo na ética moral de Deus. Deus nos chama para viver na ética e moral dele. Ele é a lei viva que mora dentro de você. Só basta nós orarmos e falar com ele. Ele vai falar contigo. Está certo, está errado. Vigia, sai daí, vai embora. Deus, ele fala contigo tremendamente, aleluia. Embora vivamos no tempo da graça, todo cristão está sob a autoridade das leis morais de Deus, que estão reunidas nos 10 mandamentos. Só porque agora eu estou na graça eu posso matar, não. E já viu falar que tudo que planta colhe? Até o dia de hoje. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, mas a consequência do pecado eu vou ter que colher. Não tem como. O cara foi preso, mas ele se arrependeu, mas ele foi preso. Por quê? Ele praticou o crime. Quem comete adultério, ele vai pagar um preço muito caro. Isso acontece. Irmãos, pelo amor de Deus, quem engana vai ser enganado. Ah, Deus me perdoa, eu enganei fulano de tal, Senhor. E Deus perdoa, está perdoado. Você se arrependeu? Mas tu vai viver a mesma coisa. Vai lá com Davi. Davi fez o quê? Ele perdeu um princípio, mas a família de Davi pagou um preço muito caro. Caro demais. Por causa do pecado do pai. O pai se arrependeu no Salmo 51. Maravilhoso aquele salmo. É bom demais, extraordinário. Mas os filhos escolheram. Aí vai lá, um filho estrupa a irmã, o outro revolta, mata o que estrupou, o outro levanta contra o pai, quer matar o pai e tomar o reinado. Que coisa era aquela? Consequência do pecado. Nós vamos escolher até a 3ª e 4ª geração. E o reinado foi partido. Quando chegou no Salomão foi bom demais. Depois veio lá em Jeroboão, se não me engano foi Jeroboão, partiu o reino. Só que Deus tinha uma promessa com Davi, que o reino dele ia ser eterno. E é através de quem? De Jesus Cristo, filho de Davi. Já viu aquele cego dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque ele fazia parte da linhagem do rei Davi.
Então o reino dele é eterno. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que morreu para perdoar o meu e o teu pecado. E ele está dizendo: vinde bendito de meu Pai. Então cresça na graça e cresça no conhecimento, para nós começarmos a compreender o que Deus está nos ensinando. Não é porque eu vivo na graça e eu não posso agora seguir a lei. Eu tenho que seguir as leis de Cristo e a lei do mundo também, que é quase a mesma coisa. E os caras que não é crente, eles ficam revoltados com isso. Porque, irmãos, é na lei de Deus. Então conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está nas suas mãos. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, imutável. Eu tenho comprado Bíblias de traduções diferentes. Essa já é mais uma tradução que eu falei assim: meu Deus, que tradução boa, deixa eu comprar ela. Baratinha, pai, R$200. E falei: nossa, eu tenho que comprar mais Bíblia, porque cada tradução, e eu gosto de Bíblia que tem tradução direta. Eu tinha uma que ela era direta do hebraico. Aí veio o irmão e ela tinha um hebraico junto, né? A irmã foi lá e pediu, foi lá e dei minha Bíblia. Mas eu sempre, é bom você conhecer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ficar de pé? E pela lei que vemos e conhecemos o pecado, a lei nos mostra que precisamos da obra da salvação de Jesus. Nos ensina a viver para a glória de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. A lei temos que segui-la. Não podemos deixar de ler a palavra. Gravado no seu DNA. No seu DNA tem o nome de Deus. Já viu? Os cientistas acharam o nome de Deus cravado no DNA humano. Meu Deus, como nós servimos um Deus poderoso. E Ele está acessível. Deus está revelando agora nesses últimos dias aos verdadeiros adoradores. Deus está se revelando, Deus está trazendo à tona, Deus está trazendo poder, honra e glória para os seus filhos. E nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Deus, obrigado por esta oportunidade de nós estarmos aqui te adorando neste culto de quarta-feira. Pai, que o Senhor nos ensina poderosamente a tua poderosa palavra. Como, Senhor Jesus, eu sou grato de ter aprendido mais um pouquinho, Senhor Jesus, do que o Senhor tem nos ensinado, repartido para nós, que nós temos que viver, Pai, ainda até o dia de hoje, cumprindo os mandamentos que o Senhor ensinou para os teus filhos. Pai, Filho, Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus.